Hoje você vai conhecer a história de um homem que não nasceu no topo. Ele chegou lá. Não por acaso, mas por convicção, disciplina e visão. Um líder que entendeu cedo que o verdadeiro poder não está em apenas falar sobre tecnologia, mas em transformar realidades por meio dela. Alguém que começou no atendimento direto ao cliente, aprendeu a ouvir antes de propor, a entregar antes de prometer e a liderar servindo. Foi essa mentalidade, rara e valiosa, que o levou a construir uma trajetória sólida, uma história pavimentada com confiança, ética e presença. Deu tão certo que a Fitec, empresa nascida no campo de batalha da hotelaria e consolidada em ambientes críticos, se tornou referência de integração, performance e criatividade. E quando a SkyOne buscou expansão estratégica, não buscou apenas tecnologia. Eles procuravam base, raiz. Foi assim que nasceu a SkyOne Fitec, uma junção entre a inovação do futuro e a experiência de quem sabe fazer agora. Porque tecnologia isolada é ferramenta, mas tecnologia com propósito é legado. E é sobre legado que falaremos hoje. Senhoras e senhores, o convidado de hoje é mais do que um empresário. Ele é uma ponte, uma verdadeira ponte entre passado e futuro, entre empresas e resultados, entre pessoas e progresso. E é com essa história de coragem, consistência e visão que eu gostaria de dar início ao nosso programa Cases e Negócios. Sejam muito bem-vindos. Cases e Negócios. Cases e Negócios. Cases e Negócios. No programa Cases e Negócios. Estamos com o nosso convidado de hoje, que eu gostaria de dar as boas-vindas, senhor Fábio Santana. Tudo bem, Santana? Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela introdução. E nós vamos passar algumas horinhas juntos, alguns momentos juntos aqui, vamos conversar muito. Sim, tenho certeza que a gente e quem está nos assistindo tem muita coisa para aprender com você hoje aqui, viu? Muito obrigado. Santana, antes da gente entrar nessa parte empresarial, né? Eu gostaria de saber quem é você, Fábio Santana, na sua própria essência, como pessoa, como líder. Quando o crachá sai e fica apenas um ser humano por trás do empresário, quem é você? Uma boa pergunta, essa é uma boa pergunta para nós. Você vê que hoje muitas pessoas me chamam como Santana, mesmo no mercado me conhecem como Santana. E o meu dia é o Fábio. O Fábio é um pai de família, casado, né, há mais de 20 anos hoje, com a Daniele, minha esposa, que me apoia muito. Tenho 4 filhos, fantásticos, maravilhosos. Então, o Fábio, fora da câmera, fora do trabalho, vamos dizer assim, né? Esse Fábio é um homem de família, gosta de fazer compra no mercado com os filhos, gosta de fazer comida para os filhos, gosta de fazer um bom café da manhã, gosta de conversar de coisas que realmente não são do dia a dia e gosta de querer realmente viver aquele momento mágico do final de semana em família. Então, o Fábio, além do Santana, é uma pessoa assim como todo mundo, né? Que tá aí nessa vida para curtir com a família, aproveitar e fazer coisas de gente normal, né? Não é porque a gente é empresário que a gente deixa de ser normal. Tá. Trabalhando de verdade. Bom, Santana, agora conta pra gente qual foi o momento em que você olhou para sua própria história e disse: agora é a minha hora, agora eu vou empreender. É um momento bem importante, né? Eu falo que eu já nasci com a ideia de empreender, né? Eu falava que eu trocava os brinquedos, né? Minha mãe via sempre eu lá, sempre chegando com um brinquedo separado, diferente, né? Então eu sempre ia fazer um negócio. A minha vida foi fazer um negócio desde pequeno. Não herdei nada, é importante quando ele fala de empreendedor, na minha convicção é empreender e saber empreender realmente vindo do nada, não herdou nada. Eu não herdei nada, então realmente eu construí. E o momento certo, eu trabalhava numa multinacional aqui em São Paulo, e teve um momento ímpar na empresa, onde eu queria atender os pequenos e médios clientes, a empresa só queria atender clientes de grande porte, vamos falar enterprise. Foi naquele momento que eu olhei aquela oportunidade, né? E eu tinha um contrato, um compliance muito grande dentro desse contrato, que eu não poderia, se eu saísse da empresa, eu não poderia atender o mercado que eu atendia. Isso chama confiança e honestidade.
né? Nesse contexto, e eu estava insatisfeito com algumas coisas, como empreendedor, né? Você está numa empresa muito grande, você quer empreender. Então você não tem espaço para empreender. Então eu falei, nossa, eu acho que esse é o momento. E eu vindo numa viagem de Porto Alegre para São Paulo, naquela época que os aviões tinham que pedir autorização para pousar, nossa, e eles ficavam sobrevoando São Paulo, sobrevoando São Paulo. E por incrível que pareça, aquele avião estava sobrevoando a Avenida Paulista. Então fica sobrevoando a Avenida Paulista. E eu olhei para baixo e disse, nossa, será que aí embaixo, com tantas luzinhas, porque estava noite, um monte de luzinha, aquela cidade enorme, grande. Eu falei assim, cara, eu acho que tem espaço aí embaixo para mim. Ali tem um espaço. E eu vou buscar esse espaço. E foi aí que eu decidi empreender. Voltei para a empresa, conversei com as pessoas, aí eu vi aquela frase, olha, você pode até tentar empreender o que você está querendo fazer, mas você vai ter alguma dificuldade pela frente. Eu disse, não tem problema, eu estou preparado para isso, eu estava preparado para essa jornada nova da minha vida. E realmente eu saí e acabei pensando no que fazer e realmente eu caí num mercado que eu não atendia, que não era da empresa, aquela coisa que deu certo, né? Eu caí nesse mercado e aí eu consegui e comecei a empreender daí para frente. Sabe o que eu acho curioso, sobre isso? Eu acho curioso que às vezes as grandes decisões, elas vêm do silêncio, né, elas não vêm em cima do palco. Muitas vezes a coragem vem muito antes do resultado, né. E o empresário hoje em dia se tem medo, vai com medo mesmo. Mas, às vezes é esse momento de reflexão, quando a gente menos espera, e que a gente toma essa grande decisão, que a gente toma coragem de empreender e de fazer aquilo que a gente sempre sonhou, né. Igual você que já estava aí predestinado desde pequeno nesse mundo empresarial. E um detalhe nisso que é importante, você falou bem, né, quando você acaba saindo e você vê eu uso uma você uso uma frase muito que é descer da caixa de fósforo, né. Vamos descer essa caixa de fósforo, por quê? Porque você não tem mais aquela estrutura, agora é você. Então tudo aquilo que você tem de teoria, tudo que você tem realmente de vontade, você vai ter que colocar aquilo em prática. É quando você se vê sozinho e fala: "Agora é a hora". Agora é você acreditar em tudo que você mesmo construiu, né, então dentro da sua mente, dentro da sua trajetória, então você tem que seguir aquele caminho e ir para frente. Então isso é um grande diferencial que eu vejo num empreendedor. Com certeza, o empreendedor é uma pessoa diferenciada, né. Sim. Com certeza. Você mencionou nos bastidores aqui pra gente uma figura marcante na sua juventude, alguém que liderava com presença, humildade e proximidade. O que exatamente daquele exemplo que você mencionou pra gente agora, você carrega até hoje no seu jeito de conduzir as pessoas? Olha, eu tive uma grande oportunidade mesmo de trabalhar numa empresa onde eu tinha contato diretamente com o dono, diretamente com o dono. Então eu tive a oportunidade de, naquela época, para não falar a idade, de ser um office boy na empresa, e eu acabei indo para essa empresa, era uma empresa de tecnologia, e o dono da empresa era uma pessoa muito ativa, ele era muito próximo de todos, aquele me chamava muita atenção, porque numa época para trás, o chefe, né, o chefe chegou, não, ele chegava contente, ele chegava alegre, ele gostava de fazer o que ele fazia, ele conversava com todo mundo, ele compartilhava as ideias, e ele compartilhava ideia comigo. Que legal. Eu achava aquilo interessante, então ele nunca passava para mim me delegava a fazer alguma coisa que ele não me explicava. Olha, se você vai ter que ir ao banco, você vai ter que ir ao banco assim, pegar aquilo assim, falar com essa pessoa, procurar essa pessoa. Então ele sempre delegava dessa forma. Então quando ele delegava e ele fazia todo o trabalho dele, eu ia comprar o jornal para ele, trazia o jornal até a mesa, e ele lia o jornal, porque ele tinha, naquela época, as propagandas na internet, a propaganda era no jornal, e ele estava sempre ali. Me chamou a atenção uma vez quando ele trouxe os sapatos dele para arrumar no sapateiro. Olha. Aquilo para mim me chamou a atenção muito grande. Eu falei assim: "Eu não vou jogar fora meu sapato, eu só quero que você procure um sapateiro e arrume meus sapatos". Olha só. Eu achei aquilo fantástico, porque ele não teria condições de comprar sapatos novos e tal. Mas aquilo ali e me chamou a atenção até hoje, né, dele estar cuidando e zelando pelas coisas dele no dia a dia e no trabalho. Isso para mim me chamou muita atenção e fui até o final da jornada com ele assim, né, tive recentemente,
oportunidade de conversar com ele, de falar com ele, que eu me espelhei no trabalho dele como empresário e como empreendedor, ele me chamou muita atenção. Porque ele fez uma coisa que eu aprendi a fazer com ele: o feijão com arroz bem feito. Isso para mim foi o grande diferencial. Eu falei, pô, é verdade, faz um bom feijão com arroz sempre. E segue o jogo. Então essa frase acabou vindo para mim e ela foi muito importante. E ali eu falei, quando eu tiver uma empresa, eu vou ser igual a ele. Entendeu? Eu vou ser um líder que realmente esteja na frente, converse com todo mundo, esteja próximo de todos ali. Então, realmente, isso me trouxe dessa forma uma inspiração muito grande. E que sirva de lição até mesmo para os nossos telespectadores, né? Que muitas vezes o exemplo pode nos ensinar muito mais do que qualquer manual de gestão, né? E olha que interessante, você, Santana, se espelhando no seu chefe, se tornou exatamente o exemplo que você... Espelhar num líder, né? Quando eu falo, se espelhar no seu líder, né? Realmente nisso. Eu tinha um líder e eu me espelhava nele. Então, eu vi o sucesso dele e eu ficava feliz. Quando ele estava feliz, eu ficava feliz. Quando eu o via sorrir, né, com as conquistas que ele tinha e que ele teve na vida inteira, eu ficava muito feliz e fiquei feliz acompanhando ele depois, né? Porque a nossa jornada mudou. Mas eu fiquei feliz acompanhando ele. Eu brilhava, todo o sucesso dele, o trabalho dele, eu sempre brilhei. E eu sempre o admirei como líder, isso é muito importante. E você, através de um exemplo, hoje se tornou um exemplo também para muitas pessoas, viu, Santana? Meus parabéns de ter essa visão tão detalhada e tão cuidadosa sobre liderar pessoas. É diferente, né, do que a gente vê hoje em dia, é muito diferente. Santana, eu fiz algumas pesquisas aqui da sua empresa, das suas empresas, durante as minhas anotações. E eu gostaria de citar, se eu errar alguma coisa, você pode me corrigir, você pode falar, pode ser ao vivo mesmo, tá bom? Bom, para quem tá em casa nos assistindo, a Sky One Flytech, pelo que eu entendi, ela é o elo técnico entre sistemas, ou seja, quando as empresas têm vários softwares que não conversam entre si, vocês fazem essa ponte, vocês fazem esse trabalho de uni-los, correto? Sim. Isso significa que vocês integram e conectam sistemas, resolvem incompatibilidades entre plataformas, levam nuvens, dados e IA para empresas que ainda estão em ambiente tradicional, fazem o antigo conversar com o novo, garantem continuidade em ambientes críticos e entregam arquitetura tecnológica de verdade e não conceito. Até aqui tudo certo? Tá tudo certíssimo. Até mesmo para quem tem em casa, às vezes pode parecer meio abstrato, né? Então, eu vou até simplificar mais um pouco. Vocês realizam na prática integração ERP, CRM, PMS, BI e API, migração para a nuvem com continuidade, performance e estabilidade de ambiente, automação operacional, camada de segurança e cibersegurança, suporte técnico especializado, projetos com IA já embarcada, integração de sistemas legados com tecnologias atuais, ou seja, vocês não vendem um software pronto, né? Vocês constroem a infraestrutura tecnológica que faz a empresa funcionar com eficiência, segurança e evolução contínua. É isso mesmo? É isso mesmo, você falou muito bem. Hoje nós somos a única plataforma no mercado que eu posso falar assim, que nós levamos o cliente da cloud à inteligência artificial. Porque quando a gente fala desse legado, esse cliente que tem um ambiente on-premise, ou seja, um ambiente dentro de casa, ele fala, nossa, tem que investir em servidores, investir em serviços internos. E hoje o mundo já é um mundo cloud, né? Já falamos disso há muito tempo, já vem falando isso há muito tempo no mercado. Mas o cliente ele fica pensando hoje, eu levei meu ambiente para cloud, o que mais eu tenho que fazer? Aí nós temos que falar da inteligência do negócio, que é a transformação digital. Porque hoje eu estou falando de dados, que é um petróleo, mas como qualquer petróleo, você tem que saber refinar esse petróleo e extrair essas informações. Porque você vê hoje, o mundo, todas as decisões para ser tomadas hoje é baseadas em dados. Então eu sempre falo para o nosso cliente, se você tem um RP, por exemplo, um sistema de gestão, você tem um RP, hoje eles têm um monte de sistema, vamos falar um ecossistema ligado a ele, né? A gente fala de um CRM, de uma força de vendas, a gente fala de um business intelligence para tomar decisão, ter dashboard para tomar decisão, é onde eu sou especialista em falar isso para cliente. O que você vai fazer com esse KPIs, com esse número, né? Então, o que eu preciso para ter esse número? Então, a gente integra isso. Então, a gente entrega também uma coisa que eu gosto muito, é a parte de API. Todo mundo fala de API. Integrações. Então, nós temos uma plataforma que nós chamamos de infinitas possibilidades.
Olha só. dentro disso e orquestramos essas clouds. Então a gente entrega uma plataforma de cloud seguro com suporte 24 horas em 3 idiomas. Olha só. Isso é muito importante para é uma estrutura fantástica. Depois que eu falo para o cliente que ele está nessa jornada, eu começo a fazer o quê? Entregar para ele um grande data lake, um grande dados, um grande repositório de dados que nós chamamos de data warehouse. Então, nesses dados, eu consigo centralizar tanta informação que algumas perguntas assim, o cliente fala, olha, a minha empresa tem que faturar 1 milhão esse mês. Pô, mas o que ela tem que fazer para faturar 1 milhão? Então, o decisor ali, ele tem que receber informações em tempo real. Por exemplo, ele está no dia 1º, dia 10. Ele tem que saber assim, pô, será que a minha empresa vai atingir o objetivo de 1 milhão? Ele tem que pensar no dia 10, ele não pode pensar depois. Ele tem que receber essa informação antes. Ele monta um orçamento. Então, pô, será que ele vai estourar o orçamento do ano? Ele não pode esperar o final do ano para falar que estourou o orçamento. Então, ele tem que saber essa informação em tempo real. Olha, se continuar assim, você vai estourar o seu orçamento em agosto. Então, eu já dei como ele mexer ali nesse trabalho. Essa previsão, né? Essa previsão. E quando a gente fala da inteligência artificial, que está muito bem falado, eu gosto muito de mostrar isso na prática. O cliente tem que falar com o dado. Ele tem que conversar com o dado, pegar o telefone e chamar o sistema dele e falar assim, olha, o meu contas a receber, quanto está em atraso hoje? Ele tem que receber essa informação. Tudo na Então, palma da mão. quanto que eu tenho a pagar hoje? Ele tem que ter essa informação na mão. Então, o que eu tenho para entregar hoje? O que eu tenho em atraso hoje para entregar? Então, ele tem que ter essa informação na palma da mão. Porque, por mais que ele tenha vários dashboards, várias informações em telas, ele quer ter essa informação na palma da mão. Então, isso é muito importante. Esse diferencial nós fazemos. Então, essa expertise de levar o cliente para uma transformação digital é o que nós fazemos e a minha expertise maior é dados. Eu adoro mexer com dados, eu venho da parte de banco de dados, então eu sempre sou ali, eu sou um hands-on até hoje, eu pergunto sempre para o cliente, se você tiver esse KPI, esse número, qual é a decisão que você vai tomar? Qual é a decisão que você vai tomar? Então interagir, trazer eles para esse mundo e começar a fazer pergunta para a equipe da empresa e realmente fazer essa empresa ter benefícios, né, dentro desse ponto. Seria aumentar a eficiência do negócio com a nossa plataforma. E a Fitech, ela começou na hotelaria, que é um setor de que qualquer minuto de instabilidade vira crise, né? Olha, esse é um mercado que eu apostei muito, adorei chegar. Minha esposa é formada em hotelaria, fala que eu sou hoteleiro, eu não sou hoteleiro. Quem é que celeira? Minha esposa é formada em hotelaria, trabalhou em várias redes. Eu até brinco assim, pô, olha, eu fui lá falar com a minha esposa de negócio e me apaixonei. O meu interesse melhor no negócio, era entender só do problema. Mas aí acabei nesse ponto, então ajudou muito. Então nessa conversa eu comecei a entender as dores. A dor de uma fila, né? Pô, hoje todo mundo fala de selfie check-in. Pô, então eu tive que falar isso para a hotelaria, um selfie check-in. Você tem a parte de ter um atendimento personalizado para aquele hóspede. Então você pega a rede hoteleira, que às vezes quem não passou isso no passado, hoje nem tanto, mas quando você pega uma rede hoteleira, você vai para uma rede, você chega em Porto Alegre e pergunta quem é você. Você chega em São Paulo, quem é você? Eu falo com ele, eu sou casado, tenho 4 filhos. Então, se assim que tem uma hospedagem, meus filhos vão comer o frigobar, vão gastar muito. Então, assim, a ideia toda é de saber quem é o hóspede dentro do seu negócio. É assim, quem é o Santana no seu hotel? Né? O seu hotel é o destino? E uma outra pergunta que você perguntar para o hoteleiro, qual o tempo da permanência do hóspede no seu hotel? Então, a pergunta é, ele veio aqui, ele veio a negócio, não veio a negócio, de onde ele veio? Qual é a próxima viagem dele? Então, esse ponto é importante. Aí eu me especializei na parte hoteleira, no hotéis de negócio, resorts, pousadas e hotéis de multipropriedades. Então, eu acabei fazendo uma especialidade muito grande. E o mais importante que eu achei nesse mercado foi que eu precisei ter uma parte de confiança. A confiança foi, assim, a parte ímpar nesse negócio. Por quê? Eu trabalho com várias redes. Todas são concorrentes, informações, sistemas, e eles tiveram que acreditar nessa minha ideia. Porque quando eu cheguei, o sistema ainda estava rodando dentro do hotel. Temos alguns assim ainda, mas não muitos, ainda estava lá. E eu tive que convencer, mostrar para eles que tinham que tirar de lá, centralizar as informações, e centralizando as informações eles teriam os dados. E desses dados eles teriam o petróleo. E para ele tirar esse petróleo, esse é o ponto. E hoje eu estou levando para a hotelaria a inteligência artificial, onde realmente o gerente de hotel pode chegar para a IA e perguntar quantos check-ins eu tenho hoje, quantos check-ins previstos eu tenho hoje, qual é a minha receita hoje, o que eu vendi hoje de água, o que eu vendi hoje no meu room service. Então ele começa a ter essas interações com os dados. Tem a taxa de ocupação, eu tenho um evento na cidade de São Paulo que é Fórmula 1 agora. Qual é a taxa de ocupação?
né? Eu vou ter um evento, um show, um Detal, um Lollapalooza. Então, assim, você começa a prever isso e trabalhar esse ponto dentro do mercado. Então, a gente começou a entrar dentro do negócio, porque eu entro dentro do negócio e falo para o negócio. Esse é um ponto. E eu falo muito isso na empresa, para minha equipe, você tem que ter autoridade no assunto. Você tem que falar realmente do negócio, falar para o cliente e levar ele ali. E é por isso que a frase que eu uso muito é: o dinheiro nunca está na frente do negócio. Primeiro você entrega a solução, faz o trabalho, ganha a confiança do cliente, que realmente isso vem sem você fazer nenhum esforço. Pra gente ver como a credibilidade de vocês, ela começou não pelo marketing, né, mas justamente porque vocês seguraram toda essa operação quando foi demandado, né, quando precisou, vocês estavam lá para fazer uma boa entrega e dar suporte a todos os clientes de vocês no momento em que mais E precisavam. uma coisa que eu aprendi muito na hotelaria, que eu já tinha isso um pouco de essa origem, né? Servir. Ele tá lá para servir. Então eu comecei a pegar essa informação, você vê, para eu aprender muita coisa, eu ficava na recepção. Ficava ali parado na recepção, pegando informação, entendendo como o hóspede chega, quanto tempo aquele hóspede tá naquele ponto, aquele cara que chegou atrasado ou saiu atrasado por causa de um voo. Então, assim, eu comecei a entender todo esse negócio. Então, isso é importante. Aí eu vi uma coisa que marcou muito, é servir. Servir mesmo. Então, ele tá lá para servir. Então, eu falei, pô, então tem que servir também. Isso foi um trabalho e uma troca muito importante na minha carreira e para dar um passo para minha vida. E eu tenho certeza que essa sua vivência fez toda a diferença, né, para entender o negócio, para entender o mercado, entender o setor. Isso é para poucos, viu, Santana? Bom, hoje muitas empresas falam e vendem transformação digital, mas poucas realmente entregam essa transformação digital. Na Fitec, existe essa cultura que você acabou de falar pra gente sobre fazer primeiro para depois falar. Como esse princípio se consolidou na empresa internamente? O mais importante foi você colocar isso para dentro do grupo. Mostrar para o grupo que ele tem que atender aquela demanda, entender aquela demanda. Um outro ponto mais importante é sentir a dor. Eu fazia muito isso no início. Antes de fazer qualquer coisa, eu servia, eu entendia a dor daquele ponto. E o mundo mudou muito, é muito imediatista, muito rápido. E a verdade é essa. O dado hoje, como a gente fala falo sobre o dado ele vai fazer a diferença para o negócio. Ele vai fazer a diferença para o negócio. Então, colocar essa cultura na empresa, eu sempre coloco para eles, e eu coloco uma frase que por trás de um CNPJ de sucesso, tem um CPF que não desistiu. Então, Olha que interessante. é uma coisa muito importante, eu falo muito isso para nossa equipe. Gente, você tem que servir o pessoal, você tem que colocar. Eu tenho uma tecnologia nova, ele ainda não viu. O PPT, ele é lindo e maravilhoso. Eu falo, mas mostra na prática. Hoje o pessoal quer ver. Hoje, quando você mostra alguma coisa, quanto é? Quanto vai custar? Quanto fica? Então, você já chega com um produto hoje. Eu faço uma coisa que é muito importante. Antes de lançar um produto, eu converso com todos da área, se é uma área de controladoria, se é uma área de reserva, no caso de hotel, na área de gestão. Eu pergunto para ele, analiso ele, monto um trabalho e aí sim eu começo a fazer o trabalho. Então, eu sempre volto a empreender. Todo dia eu estou empreendendo alguma coisa. Você está fazendo, eu estou empreendendo. Eu tô com uma ideia nova, e parece uma criança, né? Quando aquela ideia não sai do lápis, do papel, você fica assim, meu Deus, não vai sair. Então, esse é o contexto. Então, mostrar e entregar é muito importante. Eu falo isso, porque quando você atende um segmento, esse cuidado, ele é muito importante, quando você falou de entregar. Se você não entregar, todo mundo vai saber que você não entregou. Então, pode ficar de uma forma ruim. Então, realmente, faça, entrega, porque eu falo que nada mais do que isso que o mercado se torna pequeno. Por mais que ele é grande, eu atendo hoje o Brasil, eu atendo também a Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai. Então o mercado ele não se torna pequeno ao mesmo tempo. Então já é conhecido e tem que ser conhecido pelo que entrega bem. Sim, porque esse é o tipo de mentalidade que vira reputação, porque o mercado ele realmente reconhece e entrega antes de aparecer, né? Então, você é diferenciado, Santana. Eu falei isso no começo da entrevista, eu vou falar até o final, porque realmente eu já era fã do Santana, da Fitec, mas depois de saber um pouco mais, né, pra gente fazer aqui a entrevista, eu acabei virando mais fã ainda. Muito obrigado. Bom, e se a gente então tivesse que traduzir esse DNA da Fitec em uma frase prática, a lei do por trás de um CNPJ de sucesso existe um CPF que não existiu. É aquilo que o cliente realmente sente, qual seria essa frase? Vou falar da confiança.
A palavra confiança Confiança. é um ponto importante. Ele é assim, porque você vê, eu estou no mercado há mais de 20, estou fazendo 24 anos para 25 anos de mercado. E eu tenho os clientes comigo até hoje. Então você vê, mudam a gestão, muda, às vezes assim, eu trabalho muito na parte, quando eu trabalho a parte administrativa do hotel, então as bandeiras mudam, o hotel muda, mas eles não mudam a prestação de serviço. Então isso é importante, por quê? Porque eu gosto de inovar e entregar para ele a confiança. Confie que o que eu estou fazendo para atender o seu negócio. E isso é muito claro. Isso é muito claro na empresa de vocês. O cliente, ele não sente só a tecnologia, ele sente essa fidelidade, essa confiança, e é isso que fideliza os clientes, né? É isso que faz eles voltarem e continuarem seguindo com a empresa de vocês. Sim. Agora, falando um pouco mais sobre inteligência artificial, visão de futuro e legado. Bom, Santana, nós estamos entrando nesse ciclo definitivo de inteligência artificial nas empresas. E dentro desse contexto, qual é o papel da Sky One Fitech nessa nova fase? E por que vocês já estão preparados antes da maioria? Pô, é muito importante, essa pergunta é muito importante quando a gente fala disso, né. Primeiro numa cloud segura, você vê hoje, muitos clientes têm ambiente dentro de casa, e aí eu falo engraçado, quando algum cliente me liga, ele fala assim: "Santana, eu liguei meus computadores hoje aqui na empresa, e apareceu uma mensagem que meus dados foram sequestrados". Eu: "Pô, seus dados foram sequestrados? Como assim?". "Não, eles estão me pedindo aqui X mil reais, X". A primeira pergunta que eu faço: "Você tem backup do seu ambiente?". "Porra, você não acredita, não tenho backup, estava tudo no mesmo local". Isso é diário que acontece. Aí vem aquela frase que eu tenho que responder, não tem jeito, né. Doutor, a pergunta é: se eu pagar, ele me devolve os dados? Eu falo: "Olha, vai da índole do bandido. Se a índole do bandido for boa, você vai receber o seu dado. Agora, se a índole do bandido for ruim, você não vai receber seu dado". Então eu já começo a falar sobre esse ponto, porque a verdade toda é essa, não tem como. Então esse sequestro de dados, sequestro de informações hoje é muito grande. A gente vê aí essa Deep Web, essa parte de informações. Então a gente tem que conscientizar os clientes neste contexto, né. Hoje a gente fala de phishing, informações falsas, a gente fala sobre acessos indevidos. Então hoje isso está acontecendo. Sendo que quando o pessoal falava de cibersegurança, que é o contexto, é como falar sobre isso, nós estamos falando de empresas que financiam guerras, financiam os quadrilhas, porque hoje é muito dinheiro dentro desse clube que eu vou falar assim, dessa associações criminosas. O pessoal pensa que quem está fazendo isso é o cara que quer comprar uma Ferrari. Não, não, tem muita gente envolvida, não é o menininho que está atrás do computador tentando descobrir a sua senha, não é nada disso. Então isso é muito importante. Por que eu falo que a Sky One Fitech está preparada? Porque a primeira coisa é, nós levamos o ambiente para cloud. Se nós somos orquestradora de cloud, nós temos vários providers no mercado, como a AWS, Oracle, Azure, Google e outros, nós orquestramos essas clouds. Então, se nós já temos uma plataforma segura, imagine a plataforma segura que eles têm. É. Então, a gente realmente já entrega aí quase duplo fator desse ponto de segurança. E a nossa plataforma, ela entrega o que no final do dia? Ele consegue controlar os seus usuários, consegue colocar um duplo fator de autenticação para o usuário, o horário que ele vai acessar. Nós monitoramos se aquele computador foi atingido ou não. Se ele foi atingido, ele é isolado dentro de um contexto único, através do nosso SOC, através do nosso NOC. Então já começa uma parte segura, porque não é somente para dados, para levar o dado. E como eu falo, depois desse outro ponto, que ele é bem importante, eu falo que para todos os clientes é integrar. Hoje é muito sistema no mercado, muitos sistemas. Então, a nossa plataforma integra todos esses dados, todos esses sistemas. Integrei, como coloquei para você um pouquinho para antes, falando dos dados. Os dados, como eu falo novamente sobre isso. Então, trazendo esses dados, esses dashboards, e você colocando IA para falar com os dados, treinando a IA para falar com os dados, você vai trazer eficiência. Porque me pergunta, Santana, então a IA vai tirar meu emprego? Não. A IA não vai tirar seu emprego. A IA vai tirar o emprego de quem não souber mexer com a IA, que é o que todo mundo fala, mas essa é a grande verdade. Se você hoje não souber economizar o seu tempo, porque fala assim, pô, legal, eu mesmo trabalho com IA o tempo inteiro. Então, eu consigo customizar o meu tempo. E para que eu quero customizar o meu tempo? Para ficar mais com a minha família, para poder fazer uma academia, para poder ir a um shopping, para poder jantar, para poder almoçar. Você tem como fazer isso, trazer eficiência e qualidade de vida.
Esse é o contexto. Porque me falava tal área vai acabar, tal área vai acabar. Tal área não vai acabar. A gente vai trazer eficiência para dentro da empresa. E, obviamente, aquele que não tiver no mundo de inteligência artificial realmente está falido. Esse profissional dessa empresa está falida. Ela vai ter que entrar, né, dentro do contexto. Não tem como em trazer esse ponto. Agora, o que é o mais importante, eu falo para o cliente, e eu falo isso muito, porque a gente traz essa qualidade, a gente tem esse contexto, esse conceito de trazer para o cliente, testar, mostrar para ele como funciona. Isso tudo é um custo, né, grande que nós temos na empresa. Nós investimos muito, mas muito mesmo nessa área, principalmente na parte de inteligência artificial e na parte de segurança. Então a gente consegue levar esse cliente para uma jornada segura dessa transformação digital. A gente vê que vocês não só reagem ao futuro, vocês antecipam ele, né? Vocês têm essa prevenção do que pode acontecer. Esse torna até chato. Uma vez um cliente nosso teve um problema e ele falou assim: nossa, meu sistema foi invadido, tá? Miguel, vamos fazer uma reunião com a nossa equipe de segurança. Aí fizemos uma reunião com a equipe de segurança. A primeira pergunta que nós fizemos: quem é o usuário X? É meu. E era o dono da empresa. A sua senha, por um acaso, era essa no ano de 2000 e X? Era. Você alterou para tal? Alterei. Alterou para tal? Alterei. É que está na Deep Web. Nós acabamos de encontrar a sua senha lá. Entendeu? Então, imagina, e ele reclamando da parte de segurança. Não, então, por favor, vamos trocar a senha, entendeu? Vamos trocar a senha básico. Se fosse assim. Se não fosse assim, se a gente não tivesse como mostrar para ele que teve esse problema, olha, um dado não foram vazado, existe uma regra, você foi simplesmente protegido. Ah, tá. E depois ficou aquela cara, pô, mas eu alterei a senha. Então, pô, mas não coloque a mesma senha. Já fala isso tudo, procure uma senha segura. Então, isso é muito importante, mostrar para os clientes que isso é verdade. É web, a gente vê todo dia e a gente finge que não está vendo. Tantos e-mails foram invadidos, contas, isso. E vem a parte de cadastro, cartão de crédito. Então, senão, você vê que até saiu uma norma para bancos, eles têm que fazer seguro de cibersegurança. Bancos. Nossa! Fazer seguro para cibersegurança. Ou seja, não existe uma proteção 100%. Sim. O que você pode fazer é prevenir sempre, que é o que a gente faz com o nosso cliente. E isso fica até de lição e de recado para quem está em casa nos assistindo, para a gente ver o quanto é importante essa segurança dos nossos dados. A gente acha que porque está na internet e porque a gente coloca uma senha, porque a gente coloca uma autenticação de 2 fatores, que está tudo certo, que a gente está protegido. Mas até mesmo o mais seguro dos locais da internet, a gente ainda assim está correndo risco. E uma outra dica que eu dou também para todo mundo é a seguinte, olha só. Qual é a diferença do hacker para os usuários? A diferença do hacker é que quando vem o usuário, né, vem aquela atualização do sistema operacional para depois. Às vezes do sistema operacional do celular, do computador, vai depois, vou adiando. A diferença é que o hacker lê o que tem atualização. Então ele vê quais são as falhas e ele ataca a falha. Simples assim. Então atualize sim o seu sistema. Então essa é a diferença entre o usuário e o hacker. Entendeu? Ele lê tudo sobre a falha. Olha, Porque se existe uma correção, ele sabe que aquele ponto de falha e ele sabe que alguém vai falar assim, não, deixa para depois, não vou atualizar agora. Atualize-se. Se protege, isso é muito importante, né? Como fala isso, chave Pix, tudo está no celular, tudo está no computador. sim. Sim, realmente, essa é o contexto que a gente passa todo dia falando, todo dia, e a gente realmente não vai cansar de falar porque isso ainda existe, está aí, e é nítido para todos. E é na visão de um especialista, hein, pessoal? Então eu recomendo que vocês pelo menos parem para escutar e pensem um pouquinho nessas mudanças de hábitos tecnológicos que a gente está falando aqui. Santana, você fala muito que tecnologia sem cultura não se sustenta. Na sua visão, o que uma liderança moderna precisa entender para que essa transformação digital realmente aconteça nas pessoas e não só nos sistemas? O mais importante eu coloco para esse ponto, uma boa pergunta, só falo para os líderes, né? Realmente, quando a gente fala de mensurar o que eu preciso de um relatório, de um trabalho, de realmente vou implantar um sistema, eu implanto ela na íntegra. Eu não vou lá e eu tenho prazo para entregar em 30 dias. Implanta na íntegra, coloca o plano de conta, coloca o trabalho correto, faz tudo de forma correta naquele momento que você já tem. Porque se você tiver os processos muito bem desenhados,
que a gente chama de uma esteira de processo. Implantei um sistema, coloquei o processo, aí vem falar de pessoas. Pode trocar pessoas, pode ir embora pessoa, o processo nunca vai ser trocado. Sim. Então, essa é a grande importância que eu falo para os líderes. E depois, baseado nisso, que vem sendo importante, a ter essas informações nesse contexto, realmente ele vai conseguir liderar, delegar, e todo mundo vai estar, como a gente fala, na mesma página. Quando todo mundo está na mesma página na empresa, não tem aquele ponto, porque acho que a gente já participa de empresa, eu vou trocar o sistema. Por que você vai trocar o sistema? Porque eu trabalhava, a empresa utilizava esse. Mas será que essa cultura que você vai trazer, sei lá, de um sistema bancário para uma área de transporte vai dar certo? Então, essas investigações é importante, tem que se avaliar muito nesse ponto, nesse conceito de trabalho, porque isso sim é que traz o que a gente fala assim das dificuldades tecnológicas, porque o proprietário, o CEO da empresa fala, investi muito no passado, estou pagando ainda, não consigo investir mais. Aí a gente fala assim, investir da forma correta, se fez da forma certa, não tem como. Aí você vê grandes empresas hoje que têm sucesso, teve um bom sistema, tem bom processo, isso é indiscutível. E isso é um diferencial, porque a gente vê que a Fitec não se trata apenas de infraestrutura, mas sim dessa maturidade organizacional que vocês têm, né? De fazer um padrão de ações e que serve para quem entra, para quem sai, para quem continua, independente de entrar inteligência artificial, sair inteligência artificial, o processo vai continuar o mesmo. Eu falo isso para o cliente, sempre eu levo ele para uma jornada correta, né? Eu sempre falo para ele, cara, qual é a jornada que você vai ter? Se você não está na cloud, vai para a cloud. Se você já está na cloud, vamos customizar essa cloud. Esse é o momento, vamos customizar esses recursos. E aí a ideia toda é fazer esse investimento, porque você vê, o que falta muito, o que eu vejo muito, é essa falta de planejamento de investimento, é investir toda na hora. Por exemplo, agora nós temos a reforma tributária. Já é para estar pronta. Entendeu? As pessoas têm que estar preparadas para essa reforma tributária, né? Então, isso é importante, vai fazer uma diferença para os contadores, para os controles hoje das empresas, para os CFOs, isso vai fazer uma grande diferença. Então, para isso, já tem que estar sendo preparado ali. Então, imagina hoje quantas empresas no país, de RP, de sistema de gestão, estão se movimentando para esse processo que acontece agora em janeiro, né? Já estamos no finalzinho do ano. Santana, no briefing que a gente te enviou, você mencionou uma crise técnica com um cliente aí que você teve importante, que se tornou um divisor de águas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa situação, o que esse episódio te ensinou sobre liderança, quando quando principalmente o holofote está longe e a pressão está aqui perto. Essa é uma pergunta muito importante, isso é uma coisa que realmente a gente aprende a cada dia, né? Todo dia é um aprendizagem, você vê. Eu passei por uma crise uma vez, e eu tive um problema, por incrível que pareça, caí no banheiro, bati os 2 joelhos. E eu tive um problema nos 2 joelhos. 2 joelhos. Nossa. Parei literalmente. Fiquei com 2 joelhos engessados, com 2 pernas engessadas e na cama. E mesmo na cama, né, com minha esposa cuidando de mim, não podia nem andar, mas nem andar mesmo. Eu estava ali deitado, literalmente deitado. Ao lado do meu cachorrinho, meus filhos quando iam para a escola e minha esposa ali do dia a dia me atendendo, me ajudando no dia a dia. Mas eu estava ali trabalhando. Estava ali trabalhando, liderando a minha equipe. E eu tive uma crise com o cliente. E nessa crise eu poderia me esconder da crise, porque olha, eu estou doente, estou afastado, eu não posso falar com você porque eu estou no hospital. Não, eu fiquei cuidando daquela crise todos os dias, Nossa. dia e noite de madrugada. E o mais importante, a gente quando eu estava lidando com essa crise, eu não deixei em momento algum de conversar com o cliente. Até que o cliente perguntou assim, pô, mas você deveria estar aqui. Aí eu mandei uma foto para ele. Eu gostaria. Se você me receber como eu estou, eu vou até você. Não tem nenhum problema. Eu vou até você. Então, nisso acabou, mesmo naquele momento de estresse, em momento algum, naquela palavra de confiança, tanto com o cliente, olha, realmente você teve uma crise, você tem um problema, estamos tratando a sua crise, mas em momento algum eu deixei de entrar numa reunião, fazer um kickoff com o cliente, fazer um report para o cliente, passar relatório por relatório, item a item do que estava acontecendo, início, meio e fim. E esse é um momento que a gente acaba vendo que mesmo a crise acontecendo na empresa e algumas coisas eram externas, que não eram suas, que eu comecei fazendo, eu juntei tudo aquilo. Então eu herdei todos os problemas para ajudar aquele cliente novamente, que eu falo de rampar depois daquela crise. Então isso é muito importante, eu estar ali no meio da equipe agora,
Como que nós vamos fazer? O Santana está na cama. Como que a gente vai falar com ele? Como que ele vai nos atender? Não, eu atendi do começo ao fim o cliente e depois, obviamente, da crise eu fui até o cliente de muleta, mas eu fui até o cliente e ali a gente acabou conversando, se acertando e ficou uma coisa muito clara, muito, eu posso falar a palavra confiança nesse contexto, ela é importante, porque quando o momento de crise aparecem dúvida, aparece, obviamente, algumas informações distorcidas no meio, narrativas, né, que não existe. O que você tem que fazer nesse momento? Realmente esfriar a cabeça, realmente pensar naquele ponto e procurar sempre uma solução. Existem 1000 maneiras de preparar na Stone, né? Invente a sua. Então esse é o contexto, existem 1000 maneiras de resolver um problema, invente a sua forma. Então a gente realmente trabalhou em cima disso, isso me trouxe muita lição sobre esse contexto, sobre esse trabalho, e acabou realmente aí a gente evoluindo, isso foi muito bem, até para a equipe, para o time, envolvi muita gente nesse ponto, ser líder até nesse momento é muito importante. E são nesses momentos que o mercado vê quem é parceiro e quem é só fornecedor, né? Porque você mesmo no momento de crise pessoal, interna sua, você não abandonou a crise de um parceiro seu, de um cliente seu que precisava lá da sua ajuda, né? Bom, a gente falando muito sobre confiança aqui, né? Você fala muito sobre confiança como base de tudo, principalmente. Em um mundo onde a gente fala tanto de tecnologia, mas pouco de valores, como vocês, principalmente da Fitec e da SkyOne, preservam esse pilar na prática? Ó, na prática, a gente tem um ponto na empresa, que é a ideia dos incansáveis, né? Você tem que ser incansável desse ponto. Nós temos a intenção de até 2028 ainda impactar mais de 1 milhão de pessoas. Então, tudo que a gente faz, até o nosso CEO, Ricardo Brandão, mandar um abraço para ele, ele fala muito sobre isso, impactar as pessoas. A gente fala num momento assim, tudo que a gente faz é realmente para as pessoas. A gente ativa a economia, a gente ajuda as empresas, a gente realmente está ali pagando os impostos. Então, realmente gera no contexto, então a gente tem como impactar as famílias que estão conosco na empresa e todas as pessoas que estão com a gente dentro desse momento, a gente realmente faz esse ponto. Então, nós somos os incansáveis dentro da empresa. Então, realmente incansável, a gente realmente, eu mesmo, tenho uma frase comigo que o meu sangue não corre e tira racha. Entende? Eu sou muito competitivo, eu sou um cara do negócio, sou um cara do comercial, sou um cara da frente, não gosto de perder negócio, provavelmente de uma maneira certa. Então eu sou muito competitivo e eu estou num lugar que a competição ela é saudável, mas ela é muito boa, porque a gente entra todo dia para jogar um jogo decisivo, todo dia uma final, isso para nós é muito importante. Isso é uma coisa que diferencia, né? Porque tecnologia a gente compra, confiança a gente constrói. E não são todas as empresas que entendem isso. Na verdade, são poucas empresas que entendem isso, né? Santana, a gente já tá chegando nos minutos finais da nossa entrevista, infelizmente. E antes da última pergunta, eu queria abrir um espaço para você falar diretamente para quem está nos assistindo, se você até quiser usar essa câmera, os contatos da SkyOne Fitec, eles já vão aparecer aqui na tela, mas eu gostaria que o convite viesse de você, que o convite viesse de você. Em que momento essas empresas devem procurar vocês e por qual canal as pessoas podem entrar em contato Olha, com você? pode entrar em contato comigo pelo celular, que está aqui agora, o meu e-mail também direto. Eu sou uma pessoa muito hands-on, eu converso com todos os meus clientes, eu visito os clientes. Isso é diferente, eu realmente não delego a mim desse ponto. Eu gosto de trabalhar em time, eu envolvo o time. Uma reunião que eu tiver 10, 20 pessoas, para mim, é uma reunião produtiva. Eu não costumo fazer uma reunião para chamar uma outra reunião. Então, o que eu convido a vocês para conhecer o nosso serviço, o nosso trabalho. O diferencial nosso é a gente estar à frente do negócio, a gente está na frente da tecnologia. O dinheiro não está à frente do negócio, é muito importante colocar. A gente não coloca dinheiro na frente do negócio. A gente vai realmente fazer um diagnóstico na sua empresa, te apresentar uma solução com a equipe de arquiteto, com a equipe de segurança, com a equipe de dados, com a equipe de infra. Nós fazemos tudo isso e apresentamos realmente um projeto de transformação e inovação jamais visto no mercado hoje. E pra gente fechar com chave de ouro, eu queria que você olhasse para a câmera agora e falasse diretamente com o empresário que está do outro lado. Aquele que sabe que precisa evoluir, mas ainda tem medo de dar o próximo passo. Qual conselho você daria como líder que já atravessou essa ponte? Olha, o mais importante para um empresário é você ter convicção.
Se você realmente acredita no seu produto, no seu trabalho, no seu talento, não desista. Não desista mesmo. Eu não desisti do meu objetivo. Eu pensei, repensei, mas eu fui para frente. Eu cheguei até onde eu cheguei com muito trabalho. Errei muito, é fato, eu errei muito, mas com os meus erros eu aprendi muito. Aonde eu aprendi mais? Meus próprios erros. Então, com cada erro que eu tinha, eu me corrigia, eu me acertava, eu me autoavaliava e eu me avalio até hoje. Então, eu recomendo a você, siga em frente. Você é um grande empreendedor, você nasceu para vencer. E isso não é por teoria, não, é por percurso. Palavras de quem tem isso por percurso. É muito especial quando o futuro é compartilhado e explicado pra gente por quem já viveu tudo isso, né? Pra quem já o construiu com as próprias mãos. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria de compartilhar algo com você que está aí do outro lado da tela. No mundo dos negócios, existem muitos que constroem produtos, mas tem um grupo ainda menor e mais valioso, que é quem constrói futuro. Há quem entrega a ferramenta e há quem constrói ponte. Ponte entre o hoje e o amanhã, entre o que já existe e entre aquilo que ainda não nasceu. O empresário Fábio Santana, ele pertence a esse segundo grupo, a essa segunda categoria. Ele não trabalha apenas para agora, ele cuida daquilo que vai permanecer depois. Porque quando a base é verdadeira, o futuro deixa de ser risco e se torna destino. Chesterton, que é um influente escritor, filósofo e jornalista, dizia: tradição não é preservar as cinzas, é manter acesa a chama. E hoje, o que vemos aqui é exatamente isso. É uma chama que começou lá atrás, foi mantida no esforço, atravessou desafios e agora ilumina o caminho de outros. A Sky One Fitech não prepara sistemas, ela prepara continuidade, ela prepara legado. E legado só existe quando a liderança inspira mais do que ordena, quando ela guia não pela autoridade do cargo, mas pela autoridade do exemplo. E por isso, diante de todos nós, não apresentamos apenas um empresário, apresentamos um condutor de futuro, um construtor de futuro. Fábio Santana, eu quero que você saiba que a sua história de hoje é ponte para os resultados de amanhã, não só seus, como de todos nós. Obrigada por continuar compartilhando com a gente a sua história, o seu exemplo, e por nos agraciar compartilhando o seu conhecimento aqui hoje. E obrigada também a você que nos acompanha. Esse foi mais um Cases e Negócios. Eu sou Marília Tedesco e espero você no nosso próximo programa. Cases e Negócios. Cases e Negócios. Cases e Negócios. No programa Cases e Negócios.